Estudante finalista Colégio São Miguel Arcanjo no São Pedro de Ilha aprovado 100% e exame nacional. Primeiro-ministro França positivo Covid anulou a sentença. Bem-vindo a uma reportagem completa da edição hoje. Lídia Martins e a informação. Governo aprova a proposta de lei enquadramento do Orçamento Geral do Estado na gestão financeira pública. Alteração projeto de lei enquadramento do Orçamento Geral do Estado na gestão financeira pública. Neve apresenta o ministro de Finanças Rui Augusto Gomes aprova a reunião Conselho Ministro e a sala Conselho Ministro Palácio Governo dele segunda-feira, né? Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manolete Magalhães Hateten. O governo se arruca para o Parlamento Nacional onde há discussão na aprovação da lei. O Conselho de Ministros hoje aprova com alterações proposta de lei com o enquadramento do Orçamento Geral do Estado na gestão financeira pública. A proposta de lei, o governo hoje na aprovação e depois a proposta de lei se retorna para o Parlamento Nacional, onde o Parlamento dele inicia processo interno do Parlamento União, no governo se vai orientar e o Parlamento. Projeto proposta lei propõe enquadramento fundo do Orçamento Geral do Estado, nova gestão financeira pública, onde substitui lei número sanolo recentolo, baratina rua cia, Husi Loron Ronolo Rasanida Fulano Tumbro, com o orçamento na gestão financeira. Projeto diploma lei halol alteração balo no hadir regime Orçamento Geral do Estado, na gestão financeira pública. No aumenta a clareza e estabilidade, flexibilidade, a transparência, destaca a alteração com a definição perímetro orçamental plurianual, adoção orçamento do programa. Além de criar regime, programação de orçamento do Estado para regime de execução do decimal, no melhoria informação orçamental. Reportagem TVA. Ministério da Defesa precisa assegurar fato sira nebe risco conflito a comunidade sira simu natal no tinanfon rihon ruaro nulurasan ida hohakmate. Deputada bancada Fratelin Gabriel Alves os assunto nele sin intervenção política e a plenária uma foco Parlamento Nacional dele segunda-feira semana né. Vai em festa natal no tinanfon sempre moço conflito e a bairro Sira, Liliu e a capital de Linian. No Ministério da Defesa no segurança precisa assegurar fato em Sira nebe risco ba conflito. Então tá tendo que atar bem quando ano Natal ano novo e fatim barak maka e conflitos. Não é a minha nessa representante do povo, a minha uso para depois a Ministério da Defesa tem que harear na fatim ser nebe risco para conflitos, nebe lá segura que eras para depois quando o Natal lá ia lá be povo lá bele sinto triste tamahal kruma nebe lá mono ba emanyalara. Hatamba preocupação, deputada secretário de Estado de Comunicação Social, merece Giovana dos Reis Sacara, nebe representa ministro assunto parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerônimo, promete se apresenta preocupação nebe ministério relevante Sira. O governo resiste a preocupação Sira Roto, o governo e o ministério relevante se dão atenção para a preocupação Sira Roto. Preocupação balo precisa de clarificação, balo precisa de implementar, precisa de explicação, o Ministério relevante se for carta de explicação, nessa vai se encaminha mais Parlamento Nacional. Oitavo governo constitucional e a compromisso no esforço a segura cidadão roto se hakmatek onde festeja Natal no Tinanfon, região rua Ronolo Resenida. Reportagem TVA. Antes da festa Natal no Tinanfon, primeira vice-presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Lopes Sarmento, Russo perdão ba deputado Sira, Liliu deputado bancada oposição.
Primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Lopes, Husso Perdão e Ambiente Natal Tinem Idane, lhe hosting intervenção política e a plenária uma foco Parlamento Nacional dele, segunda-feira semana. Representante povo, Hussi bancada PLPN Haktuir, carreg durante Tinem Ida Halosala Roma, nebe feita ba dignidade deputado balun, ka dignidade Parlamento Nacional, nundar emassalanain, Horaikan, Husso Perdão. Nune fomos o símbolo rombo total no tinam fong nebe semai. Badala ikus ia plenária ida ohin, karik durante tinang ida tomak, iha itania lalaot, iha Parlamento Nacional ida ne, liu iha tempo mudança de política nebe ita hasoro, iha meados do ano ida ne, hanesan ema, hanesan humano, hawa karakato hamia perdão, baita bot sira, karik sala rumah nebe halo afeta ba dignidade indivíduo deputado balo, ka afeta ba dignidade instituição idanenian, ho haraikan hau karakusu perdão, atu nune ho fuan mos larang mos iha tempo ida ita huto atu hasuru lorong bot Natal nian ita bele simu festa dane ho fuan mos ho larang mos, questão política buat selukida, mas be hanesan ema hanesan humano sempre la se susisala hono nema ka ho fuan bot hawa karakusu desculpa baita bot sira hoto liliu ba deputado sira husi bancada oposição neste momento cari la mai completo mas be em nome de pessoal haunian hawa karakatomos desculpa baita bot sira. Antes ato termina ni intervenção niamos hato boas festa do Santo Natal tina rihum ronolo no feliz ano novo tina rihum ronolo rasanida pasida daun timor wan hotu Husumos by mahoto ato perdua mal hode cria dame no domin. E a Soren Seluk, deputada bancada Kunto Linda Guterres, Husu deputado Sirahoto ato perdua malo, molok Simu Natal no Tinam Fon. Hamosa aproveita a oportunidade ne hakarak, Husu banai maroma na discussão bat moça at for perua by tabotsira. Tambo orçamento 2021 inia, e tabose lá participa, mas bem maroma se for perdua. Ita la bele hirus malu. Tempo toona, horas toona, ita hamutu laubaoi. Olinda Guterres mos husu deputado Sira tu husu perdão ba amaromak atau perdua Sira nia salahoto durante iha tina rihum rua ronolo. Reportagem TVA. Supermercado Dilimart receita informação com a distribuição FOS marca MTCI ba comunidade Sira e Ilha Tauro relacionado ao programa Cesta Básica. Durante a semana kotuk mosu informação nebe espalha li husi media social Facebook katak supermercado Dilimark faz fos ba comunidade Atauro usa fos MTCI. Relaciona a informação ne gerente operacional Dilimart Julia Maia de Vasconcelho li husi televisão Educação Timor e dele segunda-feira semana ne receita total. Para clarificar ba itahotu kata kona ba media social nebe mak fosai katak Companhia Dilimar faz fos MTCI nebe mak estrago sola dia ba comunidade Atauro. Informação idanela los. Companhia Dilimar faz fos original e timornia. Amimos hakara clarifica kata selama lorong sanolo iha Atauro la iha comunidade ida mak complain kona ba fos rai. Bahira amito iha dili mak poin mosu ID falso. Ami companhia Dilimar hakara kusuba parte polisi ofensik atau buka tuir ID falsu idane tambah halo poer ami companhia nianara ami mos latas la satisfaz oli fang ida usi coordenador IFESA atete kata companhia Dilimar la recupera o governo tambah coordenador IFESA mai ia lorong domingo nebema kami hotu descansa nebe ami husuba parte polisi ofensik hakara kazune levanta baoi Bebe ohin dader horas tuku sanolo parte IFESA o polícia mai halona observação diretamente com a aminia fosrai. Nebe mak fosai ia media kata Dilimar distribui fos MTCI nebe mak ladia. Informação idane lalos ami receita o lasini. Bebe realidade duri kata fos MTCI ne fos idane nebe mak dia. Antes ne ia mos informação na Befosai ia media nacional balun katak companhia Dilimar la corre coopera ao governo com a programa Cesta Básica nela los. Reportagem TVA.
Instituto Defesa Nasional halo abertura formação segurança fase da rua, basif suku nain atus hat nulo raserua. Coordenador Formação de Segurança e Defesa Nacional Nuno Cavelo Sarmento informa neba jornalista Sina a foi na abertura Formação de Segurança e Defesa Nacional para se fisuku hamutuknain atos hatat nolo rasen rua e a centro convenções dele segunda-feira né. Formação para fase da rua né, numa formação nível elementar a rea segurança na Defesa Nacional ou de rapid conhecimento para a autoridade local Sira. O objetivo principal é a formação segundo período, né? Mozato capacita de recrutar na CFSUCO Sira, com a gestão na coordenação, bem que responde à situação, calamidade no desastres naturais. Curso de formação da CFSUCO, né? Da rua, a nível avançado e tudo, quando a matéria né, que se recimo, tem o primeiro nível, né? Agora, desta vez, é uma recapitulação da matéria que se recimo, mas bem baseado ali o sistema de simulação onde se ciberbeligere, não coordena a situação de crises naturais, que belmoço e itanilé. E tu foste hansanura exemplo, a situação ainda né, onde se tiver combate tanto COVID-19. Temos na subsídia atau participa em curso né não mas exige mas cada curso né label para né se bela cara que é continuidade para o futuro. Entretanto, CFSUC Moapitini, posto administrativo Los Palos, município Loten, Lívio Mendes agradece a IDN, também realiza uma formação né. Formação no mesmo caso, se a primeira fase, agora a segunda fase, a coordenada da Instituição de Defesa Nacional e Segurança. Capacita a missão possível, pensar no espírito barraída, né? Capacita né? E depois, hoje levamos a formação de temos a completa de a formação da primeira fase. Hoje levamos a serviço social a minha inteira de o processo com a liderança né e hoje leva tem a autoridade a autoridade tem que a legitimidade portanto e temos responsabilidade e também marca para o insight tem sentimento o estado né tem que ir se o ir sentimento o estado marca lá com certeza está bem não também também marca kami agradece e aprecio todos para o Instituto de Defesa Nacional halau formação da missão. Durante a formação e o primeiro período né concentra ali a gestão teórica no halau debate para a situação que o CFSUCO se enfrenta. Formação para fase da rua matéria elementar durante a rua baseada para tipos simulação, gestão na coordenação para responder crise. Reportagem TV. Presidente da República Francisco Guterres Lolo Hateten, liu a educação magbele lori Timor-Leste sem nação ida buras liu para desenvolvimento nacional. Estamos precisando de condições com os professores ou professoras ira. Presidente da República Francisco Guterres Lolo Hatete Dani banhira hala visita trabalho da escola hat e município Baucau. Quarta-feira semana koto, hodi hari direta condição husi escola hirakne. Escola hat ne composto husi escola secundário geral 01 Baucau, ensino básico Caibada, escola secundário geral filial Quilicuagae, no escola básico central Aubaca. E a visita ne estudante e professores na comunidade Sira, com entusiasmo simo presidente da República Francisco Guterres Lolo Hon esposa, Cidália Nobre Lopes Mozinho Guterres no comitiva toma. A foi em direta condição husi escola hirakne. Sef estado hateten. Ponto principal husi ina naman Sira defende e a tempo luta maka. Timoroan tem que sai matene. Li husi educação dia kodi kartutan u kon rasikan. Li husi educação magbele lori desenvolvimento nacional. Sai buras liutan. Mas que nune Lolo reconhece a tua educação ho qualidade. Precisa criamos condição dia para estudante no professor
professores sira atu participa processo aprendizagem ho seguro, mas que escola hirak ne ho condição sala barak maquetan estragos. Presidente da República continua de 6 estudantes no professores sira hotu atu na fatin badina se estuda, aprende ho de luta ba educação ida ne bedia clio. Ho di lokrai kidane mai hasuru malu ho uan sira ho ina aman sira hotu ye escola idane ho di rona diretamente condição escola niam nebe senhor diretor Rasik foi ato mai presidente da República. Awakar katu hateten bai tabot sira hotu kata ke Timor Leste liu si jalan kan aruf tebes para tu bele lori proses idane to mai ita o lorong ukurasikan wan sira nebe maka amrit para kini i menesi da moris mai beseração ida ina amanina avos nian liu si jalan ida terus nian mate nian maka o lorong ita hetan ukurasikan ida e ponto ida principal liu ina aman sira avos sira ulu que defende to mate makedane yang kata povo Timor ni wan tem que sair matene tem que matene para te belecar tutan ukurasikan ne ba o lorong idane sa ina fati ela saída maka governo idane cair saída maka itani órgão estado será cair katak sa aposta ela na fatin ne kona ba educação vai itani o ansira so itani o ansira ni educação dia maka itabele liberta itani o ansira ba abang bairua ni so itani o ansira ni educação dia maka abang bairua itani estado itani rai idane bele buras liutan bele dia liutan kasi ni moris abang bairua ni se itala matene que itala bela hal buati tamani doni maka imi escola imi estuda imi aprende ho imi professor sira o professora sira deve transmitir valores transmite hanori ciência ba imi para te bela atene dia lutar mas bem idane de você dá o toy a atene kata precisa condições escola nian precisa fatin carteira sala para te bela imi la sira, estudante sira bele tour, ou a vontade, ou de bele aprende, ou de bele simulação. Foi diretora até tem kata 50, batou 600 alunos e a sala ida. Ani dane condição ida aquela de dia. Ao até te queres kata que condição ida aquela de dia. Então é preciso o ensino que o Estado tem que criar tan condições para tu bele lavar sira bele tour e a sala ou condições. A tu sira bele aprende ou a vontade aprende dia que lutar. Estamos precisa de condições com os professores ou professora sira. Sira precisa mesa, sira precisa armário, sira precisa material terceiro para tu bele lori usa a tu bele hanori intani o ansira, hanori estudante sira. How deseja imitia na fatin biar bele imitia condições escola sabe. Ministro da Educação é outro. Sef Estado hatutan banhira nação ida honia ema la conhece liberdade banhira niema la matene. Atualmente o oitavo governo constitucional nia mandato se halo investimento barak liu iha ema liu iha reeducação, agricultura no economia. Parlamento Nacional aprova no orçamento geral Estado tina rihun rua runulu rasen ida no atualmente presidente da República se estuda di dia. Banhira hetan promulgação se dia dia lutan condição escola sira ia território laran. Nação ira ni ema la conhece ni a liberdade se vai ira ni la matene. Ao repete fila fali nação ira vai ira ni la conhece ni a liberdade se vai ira ni la matene. Amedori escola ne vem maka halu ia Timor Leste ne toma. Oriulo quedas. Desde o primeiro governo toma o segundo, o terceiro, o quarto, quinto toma agora o oitavo governo. Escola ia não este. Então, how bele hate tem kata escola sa meu voto. Leu esse governo dala sira para dala selo. Nem obra sira o todo ninguém. Atu dia katu obra sira o todo. Agora o oitavo governo, ao finalmente kata governo ministro makambre que é unisori. Governo ida agora dá com a prioridade o insama katu bele investe liu vai a EMA. Atu hal investimento ia EMA, liu se área de saúde, agriculturas, ou educação liu. Foi Natal que me acompanha, debate já orçamento geral do Estado, nem Parlamento Nacional. E pronto, o governo tal aloca orçamento para o ensino bela aqui, mas escola será outra. Já que daí cama a prioridade do governo. Orçamento Natal pronto, e a presidente da República nele, presidente Seihare,
ia tempo oi sa prato bele, ia tempo oi mai, prato bele rola decisão com a vem. Prato nem governo bele lava oi, bele lavar se nem condições de escola nem nos bele dia que Antes visita a escola Hirak, presidente da República Francisco Guterres Lolo e esposa no comitiva presta ulo homenagem e arresto mortais saudoso Vicente Reis Beque Sahe no esposa Wewe e a suco boicoli posto administrativo Bocau Vila município Bocau. Presidente da República comitiva ataca visita trabalho e a loro quarta-feira ne o halau visita ao Hospital Referral Eduardo Ximenes Herox e a visita trabalho ne presidente da República acompanha moço vice-ministro José Reis, ministro da Educação, Juventude e no Desporto Armindo Maia, ministra Saúde Odete Maria Freitas Pelo, membro do governo, deputados, autoridade local, comunidade no convidado estómago. Reportagem TVE. Presidente da República Francisco Guterres Lolo halau visita ao grupo Haburas Futuro Comunidade Hafuku. Onde hari direta produto aihan lokal Sira, nebe produz rasik husi grupo feto produtor Sira e a suco triloca posto administrativo Bocau Vila município Bocau. E a visita ao grupo feto produtor aihan local husi grupo Haburas Futuro Comunidade Hafuku. Quarta-feira semana kodo, Sefi Grupo Hafuku no Sefi Suku Triloga apresenta para presidente da República Francisco Guterres Lolo comitiva com a processo produção aihan local, sai aihan industrial maniang nebe fo nutrição diak balabarik ihatinan lima mai krai. Sefi Suku Triloga Alexandre da Costa sente solok ho presença husi presidente da República Francisco Guterres Lolo automotiva Grupo Hafuku continua sirani atividade sai deklutan ya futuro. Presidentnya tambah dia tambah razan hudi hari langsung buat nebe ami iha buat nehal. Nune peransa automotiva ami oinsa para tu sira mas hudi hano insa para bela hari iha sukune la hansana idane sira hudi hari peransa para bele hari batna komida sira o ajuda buat kombo etna komisa bela habela lita idi aklita. Hone ho rekomenda tambah nai president rasika amana saunya mai ami rekomenda dia kata hudi hari oinsa para bele itina komida sarni nia situação nia serviço nebe ladon dia bele motivo insa para bele ikut sira serviço dia aklita. Além do Sefi Grupo Maria Lina da Costa Tilman Hateten, Grupo Hafuku hakar promove ihan lokal, saya Nelson ihan industrial manian. Grupo Hafuku naran Haburas Futuro Comunidade nebe hari funda husi haurasi nasa coordenador atau halibur kata magusira wensa atau bele hal promove ihan lokal sai filafale ba ihan industri umania atau nene hang sira nebe itahalo husi tenia toosne label husi abandono label hatu dahatena da ande label sunu date mebe itamos bel hal filafale ihan sa industri ba ihan umania bel tau dia to fulan nolorong pa itabel hang itu oke ida tahu halo mosi ha susu ben tahunnya ida mas bele hem ida mas bele prebene moras rumah ihe tenia laran ihane pil kor laranja pil ne hane sang bele hali kor laranja bele uja bela barik kikuan ne bong inasir ne be fosusu inasira iserua atau nune bele fosau di dia bahi inasira bele halo prebensan ba moras na mos bele Haporta sernia Saudi atune wahira serhing baya partos nabe idane mas isimuti kor laranja mebe nina nutrição dia. Aihan lokal nebe kuda husi grupo Hafuku composto husi fehuk ai farina tomate talas marungi fore rai no fore keli nebe bele produz tahu tempe no selutan. Grupo Hafuku hariho inisiativa rasik husi komunidade sira nebe hetang suporta mos husi World Vision e hatina rihun rua sanulu rasin hat nebe hahuho membro na sanulu rasin hat mai be atualmente heladet na sanulu mane hat no fetonen. Antes visita Grupo Hafuku, presidente da República, visita o companhia a célula unipessoal LDA, Hanesan Fátima processamento no distribuidor Mina Camino Fosrai. Reportagem TVE. Presidente da República Francisco Guterres Lolo takani visita trabalho icos e município Bocau, Rocuda e Cameli Atos Ida, e a Centro de Desenvolvimento Comunitário, Sucutriloca município Bocau. Sexta-feira, semana kodo, presidente da República Francisco Guterres Lolo nebe acompanha Husine esposa Cidália Nobre Lopes Mozinho Guterres, kudai Cameli Hun Atos Ideia Centro de Desenvolvimento Comunitário nebe sai atividade icos durante visita ao município Bocau. Atividade kudai Cameli ne sai parte Husi presidente da República ne contribuição de proteger meio ambiente, no saudável para a população tomar no geração sira e a futuro. Presidente da República Francisco Guterres Lolo mos continua focorado em
cidadão Hoto, cuida na fatina ayuan, onde contribui para o ambiente nebe saudável yutan. Komite bahag solo tertebe so di ohin kita sormalnya para odi kudala ayuan sani nudar contributo Presidente da República niya no ita Hoto niya nesa cidadão at bela kuda ayuan na fatima yente niya rai odi protege meio ambiente nebe maka saudável baita niya uan hobe yuan sira baita rasi Hani sentro idane laos de tatu kuraiwan mai beni ni mehi bot lah ni war para to bele halo desenvolvimento ni idane lava oi de hosi ne agricultura ne pronto de hosi agricultura ida ne be makase dal desenvolve tempo oi mai I haware idane foi rona au martinho hate I hamuto ko experiência será para ne be makorse ko be no haware ia bokau Kau só sai de conclusão ainda, quando vem que ita Timor-Leste é mais bela, Timor é mais bela, halo buat dia que vai ter rai. Só que pronto ita tinha capacidade nem sei que, mas bem, kau fiat de ita tinha própria capacidade, rasa que tinha própria hanui para poder desenvolver ita rai, ia ada kau, ia ada, tamannya maka kau ada kata, ya presiden tahu tu tem tolong malu, ajuda malu nafati. Bala balik sira ba ita nisa amang hani sampai autoridade sira ka ina ama sira ita hot bela ajuda mal o isa para bela hosikala sinal positivo da kuda hela valores sa hoti sa niyan hanun iya sa niyan be hahalo para punisir bela kartu tang kata kuat de makita halo ni sedia ba sira ya abang bayuan buat ida ne be makita hahu ohin kalau rumah problema bala hate tren ka tekenela ya fon mas quando ni começa a foi sino maka ia mabela foi sim dia kata kuat ni vale do ia Fatih Hanesan coordenador Centro de Desenvolvimento Comunitário Padre Martinho Guzmão agradece para Presidente da República Rony Esposa também bele kudayuan ia Centro de Desenvolvimento Comunitário Centro de Desenvolvimento Comunitário sai Hanesan Fatih treinamento basoven sira ato serviço dia ia sociedade mas que mais justificar no organização nebe diferente Centro idane ami habu ida 2004 ami for formação ba jovem sira lebe hakara halo sirne vida ia agricultura profissional e balu ami haruka ba Austrália fatin idane ami propõe atau mai rua sai fatin treinamento ba sira lebe hakara serviço ia área agricultura ia fatin sel so bem-vindo a minha fatin idane Idane ulu fatin atau halo sutra séria mas depois animal sirene lá foi todo então a mim elimina sirahuto então para ir centro formação da agricultura e a sociedade halo vida profissional e a agricultura agrobusiness centro idane a mim ia por enquanto a mim tem 27 participantes do treinamento idane sira mais ao contente estava se chamando de religião olivar Islam Mosia, protestante Mosia para a Igreja Católica arte marciais Mosia e Fatim Dane minha porque vai ganhar a minha propõe Marcia Centro de Desenvolvimento Comunitário Hawa estabelece e atina Rio Roa no for uma formação profissional basoven sira nebe hakarak serviço e setor agricultura inclui Haruka Balumba e Austrália. Atualmente a juventude sira nebe continua participa e centro formação ne a modo na ronulura sem hito mas o religião lahanesan arte marciais no selutan antes visita Centro de Desenvolvimento Comunitário Presidente da República Francisco Guterres Lula esposa Cidália Nobre Lopes Mozinho Guterres a modo José Estado Maior Geral FFDL Major General Era Nantimur visita o componente terrestre Valentil Força Defesa Timor-Leste FFDL Bocau Liuhusi visita nesse Estado observa direta condição FFDL primeiro batalhão e Halano de Bocau durante né reportagem TVE. Estudante finalista do ensino secundário Geral Católica São Pedro Dili aprovado 100% do exame nacional tinarlativo Rio Ruaronulo. Anúncio o resultado do exame nacional do ensino secundário Geral Católica São Pedro Dili tinarlativo Rio Ruaronulo halau salão escola São Pedro Dili segunda-feira né.
Tina Letivo Rihundordanolo, estudante finalista ensino secundário geral católica São Pedro, como Rodili Hamutocatus Tolo Lima Nolo Recentolo. O total estudante ne manenain atus ida tolo nolo, feito nain atus trua ronolo recentolo, mas o departamento ciências naturais nain atus ida walunolo recenen, ciências sociais nain atus ida nenolo recenihito. Diretor ensino secundário geral católica São Pedro, Padre Matias Pinto STB, sente orgulho, o resultado do exame nacional ne tam estudante ida Rússia Escola Secundária Geral São Pedro, reta classificação valor maioria nível nacional, o total valor 54. Sehingga di sekolah nih, orang di sekolah nih, yang juara, oke, pasti teman ini konten ditambah ya. Durante ini kan kita matang lawan sini lebih di dekat kehidupan. Nilai media, mereka depend bisa nih student, oke. Yang bisa nih student nih masuk buat saya tadi istirahat malu, oke. Nih pasti bal-bal tan Sandra, saya lebih dekat ya. Ini punya kelas, saya lebih di Makas, ini masih kami. Saya kan juara sama konten ini, dan sosial itu orang berasa konten jadi saya berdoa sekolah menara. Armando Mariano Soares, estudante de vegeta valor maioria, sente contente no agradece. Reportagem TVA. Estudante finalista Escola Colégio São Miguel Arcanjo, aprovado 100% e exame nacional tinanlativo Região Rua Ronolo. Anúncio o resultado do exame nacional foi sair direto ao fundador Colégio São Miguel Arcanjo, Armindo Cresna Caetano, e a recinto Escola São Miguel Arcanjo, Raicoto Dili, segunda-feira, semana né. Estudante Hirak Nebe aprovado, mas o ensino básico terceiro ciclo, emanem o aluno Racinen, ensino secundário técnico vocacional, emanem atos ida o aluno Racin ida, no ensino secundário geral hamotok emanem atos ida o aluno Racacia, ensino secundário geral e o departamento Rua, composto do departamento Ciência Tecnologia, emanai cianulo, no Ciências Sociais Humanas, hamotok emanai cianulo Racacia. Ensino secundário técnico vocacional composto do departamento administração, departamento contabilidade, no departamento informação tecnologia. Diretor ensino secundário geral Agostino Soares de Aroso congratula estudante finalista Sira, também na kuno o sacrifício durante tinantolo, belhetan resultado dia e exame nacional tinanlativo Região Rua Ronolo. Ulu kanai juga maklore, hemos juga diretor da ensino secundário geral. Kami parabéns estudante finalista da ensino todo, ensino básico, secundário geral, técnico nacional, especial o secundário geral, também foi na primeiro turno, que angkatan pertama, mas sira 100% que o outro liu é exame nacional bang de 2020. E no segundo, sente trabalho sira no esforço, e professor sira maklore sira esforço durante o pinantolo, como tu sira, acompanhamento, de dia peles, mesmo solicitação de bala no beco aluno durante o pinantolo, mas consegue lograr estudante sira não sira sucesso rotundo. Estudante finalista Escola Secundária Geral Nebetama para classificação de Huluk, monuba estudante na intolo o valor, hat nulo rasen hito, no ensino técnico vocacional classificação de Huluk, monuba estudante na rua, o valor hat nulo rasen sea, participa em atividade anúncio resultado do exame nacional, diretor escola, professor no família estudante, antes nem ministro da Educação, Juventude e no Desporto Armindo Maia anúncio resultado do exame nacional, estudante finalista e território nacional por cento hito nulo rasensia, mak aprovado no porcento tolo la passa e exame nacional. Reportagem TV. Estudante ensino secundário Colégio São Miguel Arcanjo Dili sente orgulho também aprovado 100% e exame nacional tinanlativo Região Rua Ronolo. Manebema com orang em primeiro lugar, vamos agradecer a papá e mamá, bema suportau meto orang memang kita primer lugar nabe harus biar kata koin orang kita primer lugar nabe buat channel mesti marona. En primer
primeiro sente orgulhoso resultado de sim bagrasa toma de naik harek mahal durante tinantolo e o minoram começa consegue hakatuni pasu dane mas que se dá sucesso toma que a passo toma mas be graça na linha Ohin consegue remata pasu dane agradece ba San Miguel Arcanjo ba Aman Mahin San Miguel Arcanjo e agradece ba Amang Maroma tambah hodinepit no grasa no doming tania ohilorong habele hetang kesai mana naik ba lugar bakina anu letipu dan enia i biar nebe kata kidane hanesan sacrificio no esforço tamak nebe durante tinantolo hawalane ya agradecemos ba Ama San Miguel tambah honya doming grasa no tulong ohilorong habele hetang valor nebe matia ya agradecemos pa naik maknorin sira nebe sekolah dan enia tambah hofuang no doming nebe bot bela ajudan hau i hanori hau pode bela atinja hau nebe hiba abang baruania i agradecemos pa familia Tomak nebe honya doming no niña suporta no suporta tambah hau bela hala hau ni estudio dan hodia i agradecemos pa no matenek dan enia tambah bela hau ke halau ni estudio dan dia i hau ni esforço nebe mak durante hau halau hene selato hene bebe masih hakasan afating atau hadiah tambah berapa banyak. Sinto contente de estar em primeiro lugar, na vez da fama de Covid, no sacrifício bot durante todo no sucesso de loro. Jadi, no na masalua ba nai maklorin sila de acompaña dengan todo. Agradece ba Mansamay Arcanjo. No agradece bot tambah durante todo acompaña oração loro. No agradece bot ba Mansamay Arcanjo. Reportagem TV. Educação não formal nessa direção nacional, ensino concorrente no dar papel importante onde a força política educação no remete em qualidade de educação. Vice-ministro da Educação, Juventude e Desporto Antônio Gotara Satolhi Hirakne, jornalista Televisão e Educação Timor, e a cerimônia de distribuição certificado e a Salonian Martin Infardepe Balidi Dili, domingo foi na Laisne. Educação não formal hari ia território Larantomak, hanesan centro comunitário aprendizagem, nebe estabelece o município Sanulural Senrua no Raioa. Ministério da Educação, Juventude e Desporto, halau tu mandato nebe baseia ba lei base educação, no halau narba educação formal, a se pré-primária, ensino secundário to escola técnico vocacional, no educação não formal, hanesan direção nacional ensino concorrente. Educação não formal, nessa direção nacional ensino concorrente, nebe sempre realiza atividade de formação para jovens Sira, nebe lá oportunidade de acesso à educação formal. Vice-ministro da Educação, Juventude e Desporto Antônio Gotara Sateten, governo e dever continua na fata em partilha atividade do programa prioridade. Programa secundário. Primeiro, eu agradeço ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto de Nara, atualmente Feliz Natal e Feliz Ano Novo à família Botes of Education. Me bem convite ao sua disponibilidade atau para assunto ensino recorrente e depois voltamos para educação inclusiva para estudantes sira finalistas sira nebe serba mata nessa informação ini utama de maka nasan oi mai nasan partir da informação sobre o que é nebe relativamente ao serviço do Ministério da Educação new assunto ensino recorrente educação inclusiva para formando sira participantes sira untuk saya. E a plano será que kita buat serialização atau apoio tambah centro formação será nih? Nessa Ministério da Educação, Juventude e Desporto, rola doer mandato base da base da educação, deve estar lá na rua, ida makan ensino formal,
nebe ita responsável sequeras pré-escolar atau ensino sekolah geral e técnico nacional. E de fale maka educação não formal nebe ita por Direção Nacional de Ensino Recorrente. Nebe ya responsável por musala atividade formação ba ita comunidade sira nebe ita narang bolu dengan ensino recorrente. Nebe ita baleu ita jovem sira ita sira nebe layak oportunidade atau acesso a escola formal e sira nos bela oportunidade bela aprender ensino recorrente nebe ita narang bolu dengan ensino recorrente. Saya ikut kita boleh programa equivalência comunidade sira. Kita tem centro na hari território Timor-Leste na Tomac, nebe ita narang bolu centro comunitário aprendizagem SCA. Nebe horas tidak ada ya município todo ita estabelece também de maka governo e dever continua na fatina partilha atividades no programas nebe sai prioridades para Ministério da Educação. Atau tena comunidade seramos tena pobre de Timor-Leste seramos bele hatene com a natureza serviço do Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Ministério da Educação, Juventude e Desporto foi oportunidade para a população sira e a território laran. Nebe a cara continua sira de aprendizagem e educação não formal. Reportagem TV. Hari instituição sociedade civil atau servir nação na comunidade Tomac, lá o servir família no cara pessoal na comunidade. Lia hirakni hatu sesefi gabinete apoio sociedade civil gabinete primeiro-ministro Filipe da Costa e a seminário nacional domingo foi na Laisne e a programa oitavo governo constitucional a meta serviço a moto com sociedade civil rodia sai capacidade de liderança nos estão halau papel rodia ponto tolo nebe usa rodi lança pilar sai mata dalam ba gabinete sociedade civil rodi serviço a moto com organização sociedade civil macari instituição sociedade civil papel sociedade civil no movimento Basaun, ponto tolo selok mak forum lihusi fonzetil, rede ho associação ka organização, no organização individual ida desde tina rihun rua 5 to fulan dezembro tina rihun rua ronulu, sociedade civil sena fatin ia lei ida de, mak lei número 5 barra tina rihun rua 5. A sociedade civil devia hari atau serve linha constituinte, linha membro, linha comunidade. Então dia tem estratégia rasa. Se nia rede feito nia estratégia atau hasil efeito de capacidade ini maksudnya. Se dia ready para raia, por exemplo, estratégia atau desenvolve de minha raia não isa. Então kita lalu ini. Estratégia saya adalah ponto principal ini. Tuir mai amos arepaninha sistema de gestão recursos humanos, sistema finança, regulamento sira, no órgão governativo sira tem funciona. Desde 2005 mai tomou elor ni foi a lei da organização civil. Lei número 5 2005. Lei ini suatu hati tadi kata terusira lisensi ihona legalmente estabelece. Mas iha para tu harus será que a lei se estabelece. Filipe da Costa hatotan instituição ida tem que organizado hodi halau tuir nyaknar ida reportagem TV. Universidade da Paz Unpas gradua estudante finalista em atos hitu hat nulu rasensia batinan akademiko rihun rua ronulu. Ceremonia graduação ne halau iha selaun José Casmero Universidade da Paz Sindo Dili sábado semana koto. Graduado ne besimo graduação ne mai husi programa estudo masterado padala hat no programa licenciatura graduação padala sanulo rasin hat. Ceremonia graduação ne base pada espaço ministerial número tolo nulo rasin hat barra zota ME baratina rihun rua ronulu no espaço reitor Senado Universidade da Paz número atus ida hitu bara reitor bara Unpas bara sanulo rasin rua baratina rihun rua ronulu, estudante finalista programa masterado by emanen sanulo rasen tolu, composto husi feto ida no manen sanulo rasen rua. Entretanto, programa estudo licenciatura hamotuk emanen atus hitu, tolu nulu rasen hitu, composto husi feto atus tolu no mane atus hatolu nulo rasen hat.
Finalista sirane mai husi Faculdade Tolo, composto husi, Faculdade Saúde Pública hamotuk atus rua tolu nulu rasinen, Faculdade Engenharia hamotuk atus tolu rua nulu rasen roa, no Faculdade Ciências Sociais Humana hamotuk emanain atus ida walu nulu rasen hat, Magnifico Reitor Universidade da Paz Adolmando Soares Amaral, desafia graduado sira atu labele turdate, hodi hen campo trabalho husi governo, mai be sira tem que esforço an hodi cria campo trabalho banian rasi. Kami selalu espaço para minha raça, não foi espaço para minha marca terceira para a moto kami. Kami sudah pasti satu yang governo. Também nem kita harmonis dengan kurikulum. No curso não ainda pode ser até no futuro. Da pele para satu yang governo, mas sai recurso nível outra atividade. Sai recurso nível mais ideia inovativo. Cria campo trabalho de minha raça e foi espaço para a moto. So ita nilai kontribusaun ita niya atuba azula governo estado. Ita lamenta problema pasira. Enquanto ita untuk takar serviço do governo, presidente função pública nela. O ingira masih governo atau reforma. No ingira bagi tamatan. Ita ni função governo número itu eba serviço era barang mais. Agora ita matan, pati saya bagi ita kawan. Lain. Ita organiza itanya, ita cria campo de trabalho itanya, o espaço vai ser no ita vai contribuir para ajuda resolver o problema do governo e a raia ou ita contribuir para desenvolvimento. Além de reitor nos compromete se hadia curriculum, hadia processo aprendizagem harmonia, no investe e recurso humano, onde garante qualidade de educação e a Sorencelo, diretora geral ensino superior, nível representante Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura, Maria Filomena Laihateten, graduado Sira Maksai Heroi para desenvolvimento nacional, no nehusu atau contribui matene, nível hetang ona ba sociedade roto. Graduação sai da esperança e nessa motivo, alegria, na esperança para o futuro da cidadania. Não é recurso humano, sai riqueza boa vida para o terreno. A cara muitas vezes para graduar tira sucesso bom, em nível pessoal, profissional. A partir de hoje, você pode ser participa e desenvolvimento para o país, com sentido de responsabilidade, trabalho, esforço. Entretanto, representante graduado Sérgio Soares Amaral agradece bainan amang no universidade nebe bela apoio sira e haria hoto, hodi sira bela finaliza estudo ho sucesso. A me sinto orgulhoso, faz parte de uma família da Universidade da Paz. Hodi forma a mim sai nessa profissão de qualificado e haria hoje. E você sabe conhecimento não há sempre atividade, não atividade graduados-nya. Pode responder ao mercado trabalho em Timor-Leste. Angkara kanto amino profundo agradecimento no graduai, bapai, mãe, ina, ama, bebe makami hadomi kami estimado. Hoje, kita hamundo que a família né, tambah hetang determinação para sirnia esforço, dedicação e o sucesso no que eu hoje loro e terá atingir e ter objetivo vida. Pai, mãe, ina mama, madame hidup no amin estima. Iminai rua saya nessa ponte de me amin. Iminai rua saya nessa reforma de amin. E o sucesso aminnya. Ini determinação, ini sacrifício, ini vontade auto, ou importa, o sucesso aminnya yang fato dene. Necessidade wahami, que a vida acadêmica dene, obriga iminai rua, por então risco bagi menerangkan ini serviço. Obriga iminai rua por serviço normal nela. Obriga iminai rua nan por serviço europeu nela. Tande, wahami dia kami sucesso bau Indo dalam rumah ini hak sumikan husi amina we pun hapuru kita matang be pun habong kita matang
Antes de passo for na graduação do graduado, a moto rihun sanulo rasin, desde estabelece e aloronsia fulan março, tina rihun roahat, husi número ne graduado a moto porcento hito nulo rasin walu, maquetan ona campo serviço e instituição público no privado. Graduado porcento rua nulo rasin rua macria rasi campo trabalho. Segunda-feira semana ni passo se fotan graduação do graduado, husi faculdade tolo, anesan faculdade de direito, faculdade economia, no faculdade técnica agrícola. Participa cerimônia graduação ne mais o presidente fundação ne Metin, José Menezes, Senado Universidade Corpus Docentes, presidente Comissão Função Pública Faustino Cardoso, família graduados no convidado será. Reportagem TVE. Kita acompanha a informação selo que é a reportagem internacional. Presidente França Emmanuel Macron retan infecção ba moras Covid sanulo rasensia. Porta-voz presidencial França hateten. Los dunikatak presidente França Emmanuel Macron hetan duni infecção ba pandemia Covid-19 recensia no plano hotu nebe atu halau viagem ba nação selo cancela. Entretanto, parte husi membro organização Saudi hateten. Macron tem que halo autocarantina hodi labele drive ba emaselo. Além de ne, parte husi Ministério Saúde França hateten. Presidente França Emmanuel Macron se continua halo teste ba saúde torremata. Primeiro-ministro Eslováquia Igor Matovic retan infecção ba moras Covid sanulo rasensia. Primeiro-ministro Eslováquia Igor Matovic hetan infecção ba pandemia Covid-19 recensia. Banhira marca presença e a reunião nacional União Europeia e a sexta-feira semana koto. Entretanto, parte husi Hospital Nacional hateten. Primeiro-ministro Eslováquia hetan infecção Covid-19 recensia. Banhira pessoal saúde sira halo teste ba saúde e a domingo loraik semana koto. Nune pessoal saúde sira foti decisão hodi focarta autocarantina hodi assegura atula bele drive by emaselo. Paciente na walu la convida foi na acontece ventilador rabenta e hospital Turquia. Ventilador rabenta e hospital principal ba pandemia Covid-19 recensia e a província Gaziantep, Turquia, resulta paciente na invalu la convida. Entretanto, parte husi instituição governo niang e a Gaziantep hateten acontece incidente ne e a salão ICU no vítima nebe la convida ho idade lima nolu resinen to valu nolu resin lima. Além de ne, parte husi hospital foti decisão urgente ho de muda paciente seluk nebe enfrenta hela moras pandemia Covid-19 recensia. Dia telespectadora Sirei da reportagem completa edição hoje. Adeus e até a próxima.